Lucas 18, versículo 9. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Então o mestre disse, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O mestre disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, eterno Pai, eis aqui a Tua palavra, eis aqui os Teus princípios, os Teus ensinamentos. Pai, eu sei, e bem sei que o Senhor sabe que de mim, Pai, eu não tenho nada. Então, Senhor, nesse momento eu quero me humilhar diante de Ti, Pai, e dizer, Pai, me coloco diante de Ti como um instrumento, como um porta-voz da Tua palavra, dos Teus princípios, dos Teus ensinamentos. Usa, Pai, o Teu servo, para a honra e a glória do Teu nome. Fala conosco, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Como um professor, nosso pai que é professor, nossa pastora que é professora, eles vão saber que meio caminho andado do ensinamento para um aluno é a didática usada, para que o aluno possa captar aquilo de uma forma assim que entre nele e nunca mais saia. Ele pode estar velhinho lá, mas aquele vai lembrar não do ensinamento às vezes, mas do exemplo que foi dado, e aquilo nunca mais sai. E o nosso mestre era perito, em ensinar dessa forma. Ele usava uma didática incrível, contando histórias, contando eventos, uma sabedoria extraordinária. E nessa parábola não é diferente. Ele querendo ensinar alguns sábios da época, alguns que se diziam fariseus, em alguns pontos da Bíblia, aqueles que dizem, que a Bíblia diz que sentaram-se na cadeira de Moisés, a ensinar, a mostrar a lei, a pregar a lei. Naquela época, antes de Jesus vir instituir a graça, pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz, os fariseus ensinavam a lei de Moisés, que foi instituída por Deus, lá quando o povo estava no deserto. E ele querendo ensinar, quando você começa a olhar essa parábola, você vê que ela é dura. Jesus bate de um jeito aqui, que para um bom entendedor, colocaria a cabeça debaixo de uma terra assim, e não queria sair mais de lá, porque ele bateu de uma forma, mas foi tão sábia, mas ele bateu com força. Ele quis ensinar aqui de uma forma simples assim, ao meu modo de ver, que existe 2 tipos de espiritualidade no nosso meio, porque ele está falando aqui de fariseus e publicanos, ele está falando de crente, ele está falando de cristão, de pessoas que estavam no meio dos judeus ali, conheciam a lei, conheciam os princípios da lei de Cristo,
só que se comportavam de formas diferentes. E no final, mas aqui ele ensina um princípio, que eu vou chegar mais pra frente ali. Mas o que ele quis ensinar aqui? Sobre o orgulho. De uma forma simples, primeiramente, sobre o orgulho. De nós, às vezes, por termos um cargo, por termos um cargo dentro do ministério, por ter um dom, por ter... Isso eu falo todo tipo de dom, até mesmo o dom da prosperidade. Às vezes o crente ele tem um status acima da média, assim, dentro do ministério, dentro da igreja, e ele até mesmo investe forte nisso, como o fariseu aqui disse: dou o dízimo de tudo que eu tenho. Ele bateu no peito e disse: dou o dízimo de tudo que eu tenho. Ele é aquele cara, na época, que por ser da forma que ele era, ele achava que ele estava acima da lei, acima dos princípios, né? Acima até mesmo do publicano que estava ao lado dele orando para o mesmo Deus que ele estava orando. O ego, o orgulho, o cegava de uma forma tão grande que ele não conseguia. A parábola ensinando que ele não conseguia enxergar que não é isso que Deus espera da gente. Não é isso que Deus espera de mim, não espera de você. Aqui ele fala que Jesus falava para aqueles que confiavam em si mesmos. Então é o primeiro ensinamento que a gente pode tirar daqui. Eu pergunto: quem somos nós? Quem sou eu? Para achar que, da forma que ele colocou aqui, ele não precisava do perdão de Deus. Ele não precisava se humilhar diante de Deus e falar assim, como o publicano disse: Senhor, tem misericórdia desse pecador. Para ele, na mente dele, ele não precisava fazer isso. Porque ele está aqui em todos os cultos. Ele está aqui toda vez que o pastor levanta a possibilidade de alguém ofertar no reino, ele é o primeiro da fila a ofertar. E faz questão de mostrar: não, tá aqui, ó. Ou como certa vez o Jesus com Pedro dentro do templo, né? E com os discípulos disse: dá uma olhada ali, ó. Pedro viu todos os fariseus, os ricos da época, depositando a oferta dentro do recipiente de ofertas. E a Bíblia fala que eles jogavam de baldes para fazer barulho, para mostrar que eles ofertavam mesmo. Só que daí Jesus mostrou a forma como Deus enxerga, né? Como esse fariseu não tinha aprendido ainda. Jesus falou: olha, dá uma olhada ali, ó. De todas essas ofertas, a maior foi a daquela viúva ali. Daí eles perguntaram: mas por que, mestre? Na mente simplista e humana deles, vindo somente uma moeda lá, assim, porque ela depositou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Então nós temos que abrir a nossa mente, o nosso coração para o mundo espiritual, ao ponto de falar assim: será que é isso mesmo que Deus espera de mim? Será que é isso mesmo que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, diante de quem, e querendo mostrar para quem é a forma correta de fazer? Será que está agradando a Deus? O princípio que Jesus queria ensinar aqui é mais ou menos como o princípio da semeadura. Qual que é o princípio da semeadura? Você semeia para poder colher. Outro princípio que está vinculado à semeadura: cada semente tem um determinado tipo de fruto. Você não pode plantar melancia e querer colher milho. É um princípio.
você planta e você colhe, mas se você plantar a semente errada, você vai colher a semente errada, vai colher o fruto errado. E o princípio que ele está falando aqui, ele traz um paralelo com a lei da semeadura, porque ele diz assim, ó: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele. Por quê? Aqui está o princípio: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É um princípio. Ou seja, se você decidir nesse momento que você não precisa se mostrar, se aparecer para os outros como o crentão, onde você vai? Ah, tô indo para a igreja, sou crente. Irmãos, isso aqui não prova nada. Você vai provar que você é um crente de verdade, que você é digno de ser exaltado, quando a sua vida refletir isso. Quando as pessoas olharem, não por causa da Bíblia, reconhecer como você é crente, que você é crente, mas quando as pessoas olharem para você e reconhecer que você é crente pelo seu modo de falar, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de reagir, que é o mais difícil. Agir é fácil como crente. Agir é fácil. Se eu falar assim, se eu acordo cedo e oro assim: Senhor, me ajuda no dia de hoje, não me deixa pecar, me ajude a não pecar, me ajude a dar exemplo, me ajude a mostrar para as pessoas quem está dentro de mim, para que elas sintam vontade de ter o que está dentro de mim. É fácil, porque eu estou agindo. Então você vai chegar lá assim, agindo. O difícil é quando alguém chega e aponta o dedo na sua cara, te jogando lá para baixo, dizendo que você não é nada, dizendo, não de forma clara às vezes, mas falando: aí, tá vendo, você é crente, tá desse jeito aí, te humilhando. Mas está aí o princípio, ó. Aquele que se humilha será exaltado. Quem se humilha será exaltado. Está aqui o princípio. Aleluia. Reconhecer que não somos dignos, que somos pecadores, que precisamos do sangue do Cordeiro para purificar-nos do pecado. Reconhecer que a cada dia, irmãos, eu posso estar 24 horas aqui dentro dessa igreja, eu posso vir em todos os discipulados que o nosso Pai, com toda a sabedoria, pode ministrar. Se eu não tiver a humildade de me humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, ajuda esse pecador aqui, eu não sou digno nem de estar aqui em cima. Se eu não tiver essa capacidade, de nada vai valer o discipulado, de nada vai valer as ofertas, de nada vai valer os louvores, as lives. A minha vida tem que refletir Cristo. O que adianta o fariseu, com toda a sabedoria que tinha, conheciam a lei. Eu acho que eu não chego a um terço do que esses caras conheciam sobre a palavra de Deus. Só que eles faziam isso daqui, ó, que está escrito aqui, ó. Se o Gabriel puder colocar aí, por favor, para os irmãos não precisarem. Tiago 4. Não, desculpa, Tiago capítulo 1, versículo 22. Como que eram os fariseus da época? Eles conheciam a lei.
E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seu feito. Não adianta bater no peito igual ele fez aqui, ó. Meu Deus! Por que eu estou passando isso se eu estou todo dia dentro da igreja? Questionando Deus. Por que eu estou passando essa dificuldade financeira? Se eu dou meu dízimo todo mês, eu devolvo. Eu sou um ofertante com liberalidade. Eu leio a Bíblia todos os dias. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Se humilhe. Deus não está vendo o tamanho da sua oferta. Deus não está vendo o tamanho, o quanto você consegue gritar aqui em cima do altar louvando, ou aí na cadeira, ou em casa. Ele não está vendo isso. Ele está vendo o tamanho do quebrantamento do seu coração. O tamanho do quanto você consegue se humilhar ao ponto de colocar Ele no lugar que Ele merece, acima de tudo e de todos na sua vida. Acima dos problemas, das dificuldades, acima de marido, de esposa, de filho, de patrão, de problemas, da doença. Ele quer saber se você consegue fazer isso. Se humilhar a ponto de negar tudo que está em você, tudo. Como ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho nada. E o publicano tinha dinheiro também, irmãos. Os publicanos na época eram homens ricos, porque cobravam impostos, só que cobravam além ainda do que era estipulado. Eles eram odiados, mesmo sendo judeus, eram odiados pelos judeus porque eram corruptos. Eles roubavam os próprios irmãos, só que conheciam a lei. Conheciam a lei. E esse publicano, na história que Jesus disse, ele teve a humildade de falar: não, Senhor, não importa nada disso. Não importa nada disso. O que importa é eu ter minha consciência e o meu coração puro, minhas mãos limpas e um coração puro diante de Ti. Vou ler um outro versículo aqui, irmãos. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 15. O Senhor está dizendo que não adianta nós nos vangloriarmos, dizendo que fazemos de tudo e mais um pouco para Ele, e não temos resposta. O que Ele fala aqui, ó. Volta por favor. Acho que está diferente, peraí, eu vou abrir aqui no meu. Obrigado, Gabriel. Versículo 15. De agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para o céu, mas eu não vou atender, porque fazes muitas orações, mas não ouvirei nenhuma delas. E sabe por quê? Porque as suas mãos estão cheias de sangue de vítima inocente.
lavem-se, limpe-se de seus pecados. Não quero mais ver todas essas maldades, parem de fazer o mal. É bem pesado esse versículo, irmãos. Por que eu fiz isso? Eu não. Deus me direcionou a fazer isso. Porque Ele disse assim: não sou como esse aí, ó. Apontou o dedo pro publicano. Não sou como esse aí. Às vezes nós apontamos os dedos, irmãos, de uma forma que, sem perceber, a gente acaba se exaltando. Vou sair um pouco do campo do ministério da igreja. Estou falando lá fora. Quem já ouviu a seguinte situação assim? Ah, tá vendo aí, ó? Tá passando por isso daí porque é um ignorante. Não sabe nem administrar o próprio dinheiro. Tá devendo aí para Deus e mundo e agora tá pedindo dinheiro emprestado. Quem já ouviu isso? Às vezes parente, a gente ouve isso em parentes, os de casa assim, ó. A sogra vem e fala, a mãe vem e fala, o irmão vem e fala, tá vendo lá, ó. Fica pedindo dinheiro emprestado o tempo todo. Aí não, tá aí, ó, tá vendo? Tá passando fome lá, ó. A gente tá se colocando um degrau acima dessa pessoa. Quando a gente aponta o dedo e tá fazendo isso e isso por causa disso. Tá passando isso e isso por causa daquilo. Deus não tá mandando a gente apontar o dedo para ninguém, irmãos. Eu desafio qualquer um de nós a procurar em todos os evangelhos de Jesus. Quem está em casa assistindo também, eu desafio a procurar em todos os evangelhos o dia que Jesus apontou o dedo para alguém e falou alguma coisa. Ele nunca fez isso. Jesus sempre estendeu a mão. Onde Jesus chegava, tinha um caído, Ele levantava. Tinha alguém chorando, Ele enxugava as lágrimas. Tinha alguém enfermo, Ele curava. Tinha alguém desesperado, Ele confortava. Quando a gente não faz isso, estamos nos exaltando. Agora me fala, como você quer ser exaltado dessa forma diante de Deus? Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Sirva a todos. É uma forma de nós nos humilharmos diante das pessoas e dizermos assim, ó, não, eu tô aqui. Eu tô aqui. Conta comigo. Você precisa de ajuda? Eu estou aqui. Talvez não possa ajudar com muito. Eu já vi coisas, irmãos, tipo de hipocrisia. De um irmão chegar dentro da igreja assim e falar assim: ô irmãos, me ajuda aí em oração, porque eu tô com 3 contas de energia atrasada e vai cortar. Os irmãos fazer uma roda para orar por irmão, para repreender o carro da CPFL que vai cortar. E Senhor, impede o cara de entrar na rua para cortar a energia do irmão. Não sou como esse aí, ó. É o que ele está falando aqui. Isso é hipocrisia, irmãos. Não vamos. Ai, mesmo, irmãos. Pera aí, irmão, eu não tenho tudo, mas vou ajudar com isso, irmãos. Irmã, você não pode ajudar com isso? Você não pode ajudar com isso? Não pode ajudar com aquilo? Não apontar o dedo e falar assim, aí ó, tá aí desse jeito por causa disso. Eu sei que ele está falando aqui de uma forma de estar acima, falando que não é pecador, dizendo que o outro é um imundo, né? Que é um sujo, um podre, cheio de pecados e nem merece estar dentro do templo. Mas acho que se Deus está direcionando a falar isso, eu sei que vai chegar tempos
que nós vamos ter a oportunidade de fazer isso aqui. Vai chegar tempos que essa casa aqui vai estar lotada, não vai ter lugar para sentar. E vão vir pessoas com essas características diante de nós. Sujas, imundas, que ninguém quer. Nem os parentes mais querem. Nem a esposa quer, nem os filhos, nem o marido. A pessoa está totalmente destruída financeiramente, destruída moralmente, emocionalmente. Daí é fácil para quando nós estamos achando que somos os bambambãs, só porque estamos aqui todo dia orando, cantando, falar assim: não sou como esse, tá aí desse jeito porque é um pecador, porque não segue o que está escrito, porque não busca. Não é isso que Cristo ensinou. Assim como Deus justificou o que se humilhou, a gente tem que se humilhar também e estender a mão para aqueles que precisam. Nós olhamos muito para o nosso umbigo e dizemos: Senhor, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Eu preciso, eu quero, estou passando por isso, estou passando por aquilo. É só eu. Mas o que Ele quer? Ele quer isso, que os humilhados sejam exaltados, sejam justificados, sejam levantados, sejam curados, sejam instruídos. É isso que o nosso Senhor quer de nós. Só mais um versículo, irmãos. Não vou nem precisar abrir ele. Esse é bem conhecido de todos. Não sei que João 3:30 disse, né? Ele disse: é necessário que Ele cresça e eu diminua. Jesus só vai crescer, irmãos, quando nós resolvemos nos diminuir. Ele só cresce dessa maneira. Quando a gente dá um passo em direção a querer crescer, Jesus diminui lá embaixo. Ele não compartilha, né? Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Isso está escrito. Ele não compartilha a glória. Se eu tentar em algum segundo aqui puxar a glória para mim, falar: nossa, só estou vindo, acho que eu estou sendo visto por um monte de pessoas aqui na live, né? Nossa, daqui a pouco vou ter um monte de curtida, um monte de seguidor. Ele sai de mim na hora, instantâneo. E aí eu falo assim: não, ele tá perdido, ele não entendeu nada. Ele não entendeu aqui que ele é um instrumento e é para o Pai crescer. É para as pessoas verem o Pai através da vida dele, através da vida dele, através da vida do pastor. É para ver o Pai. As pessoas precisam ver o Pai através de nós. E o fariseu não conseguia mostrar Deus. Ele queria mostrar Deus para os outros através de outras coisas, falando: eu dou dízimo, eu dou oferta, não peco, não sou adúltero, eu não sou pecador. E Deus não se mostra na gente quando nós não fazemos isso. Deus se mostra na gente quando nós temos um espírito quebrantado e pronto a servir aquele que está caído. Pronto a falar assim: estou pronto para te ajudar. Eu não estou tão assim longe de você não, porque eu sou pecador também, tá? Mas um pouquinho que eu estou assim melhor, eu consigo te levantar. Eu estou um pouquinho mais forte, minhas pernas estão um pouquinho mais
mais forte. Então eu te levanto, irmão. É assim que a gente mostra o nosso Deus através da nossa vida. Se humilhando. Se humilhando. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu creio que foi até aqui que Deus me orientou, porque não vem mais nada. É o que eu entendo do que Deus espera da gente através dessa parábola. A gente se humilhar para que Ele cresça, para que Ele apareça, para que as pessoas vejam nós assim de longe e falem, é diferente esse cara. Quem já ouviu isso? É bem legal quando a gente ouve isso, né? Eu já ouvi algumas vezes a pessoa olhar assim, cara, eu não sei, mas você é meio você é diferente. Eu falo, diferente de que forma? Diferente, esquisito? Não sei, você tem um brilho diferente. É, amém, obrigado. Obrigado, é gratificante. Deus precisa aparecer através de nós, amém? Vamos colocar de pé.